Eu queria, antes de mais, agradecer o convite. O professor Vítor Vasconcelos, que é o Presidente da Direção, gostaria muito de poder estar presente, mas foi-lhe impossível e, portanto, eu estou aqui em substituição. Para responder a essa pergunta, eu preparei uma pequena apresentação, mas eu acho que esta frase inicial, que no fundo é a visão que nós temos no CIMAR, que temos vindo a desenvolver nos últimos 3, 4 anos de realinhamento estratégico, no fundo, responde a essa questão, que é nós colocarmos ou olharmos para a investigação que fazemos, sobretudo, e neste caso, no domínio das ciências marinhas, e olhar para essa investigação sob o ponto de vista de gestão e exploração dos recursos, portanto, criação de valor. Nós não podemos fugir a essa evidência, mas também pensar que nós temos aqui uma oportunidade de fazer as coisas de novo, bem feitas. Temos que pensar no conceito de sustentabilidade. Nós não podemos, e no caso do mar, dos oceanos, temos alguns exemplos muito negativos de sobreexploração de recursos, por exemplo, até a exaustão, e nós, nas novas oportunidades que temos e nas quais temos vindo a trabalhar, temos que considerar que é perfeitamente possível, em muitas circunstâncias, combinar sustentabilidade com exploração. Eu vou fazer uma pequena apresentação, percorrendo apenas as grandes linhas de investigação do CIMAR, que estão alinhadas, segundo a nossa visão, naquilo que é a inovação que é possível trazer a esta área, falando-vos também nesta parte inicial sobre o que é o CIMAR, no caso de algumas pessoas na assistência não saberem. O CIMAR é um centro de investigação da Universidade do Porto, é multidisciplinar, nós englobamos pessoas com formações muito amplas, desde o direito aos bioquímicos, aos biólogos, enfim, um conjunto muito alargado de valências, que, no nosso entender, nos dão uma vantagem de abordarmos problemas que são muito complexos de uma forma muito mais sustentada e enriquecedora. O CIMAR apareceu em 1999, portanto já é um jovem adolescente. Estas são as nossas instalações atuais e nós esperamos, muito em breve, tornar-nos um dos inquilinos principais do novo terminal de cruzeiros, numa associação que é ela também, tanto quanto eu sei, inovadora em termos mundiais. É a primeira vez que um centro de investigação que produz conhecimento se associa tão diretamente a uma atividade económica fortíssima como o turismo, enfim, de mar, do oceano. E estamos sinceramente convencidos que isto é uma oportunidade, não é uma ameaça, é uma oportunidade única de estabelecer parcerias e de criar estratégias que possam ser criadoras e geradoras de valor. Mas o CIMAR tem também polos noutras regiões do país e este slide aqui procura exemplificar isso mesmo, mas sobretudo mostrar que nós não estamos confinados apenas a este pontinho aqui no extremo noroeste da Península Ibérica, mas temos esta abrangência. O nosso país, esperamos nós, em muito pouco tempo, terá toda esta área para gerir. E isto é um desafio muito grande. Sobre alguns aspectos, é também uma ameaça. Se nós não formos capazes de extrair o valor e o conhecimento que se encontra nestas grandes massas de água e de solo, dos fundos marinhos, teremos perdido uma oportunidade histórica, diria eu. O nosso último realinhamento estratégico focou-se basicamente em 3 grandes linhas de ação. São 3 grandes linhas de ação que, como eu vos mostrarei, ou espero mostrar-vos, têm identificadas questões, desafios que se colocam hoje em dia e que nós entendemos que são também oportunidades e oportunidades geradoras de inovação, de empresas, de emprego e de riqueza. Uma delas, seguramente, e o professor Emílio já de algum modo abordou este tema, a questão da biotecnologia marinha, que é provavelmente uma das áreas mais hot, com maior número de após de conhecimento nos últimos anos e que seguramente se revela uma grande oportunidade. Nós temos aqui a capacidade, e eu espero mostrar alguns exemplos, ou pelo menos apontar alguns conceitos genéricos, de como esta área do conhecimento das ciências marinhas pode revelar-se um game changer na área do mar. Temos também, e por razões que são evidentes para todos, nós todos os dias ouvimos falar disso, ou de algum modo até sentimos isso, a questão muito importante e relevante das alterações globais, não só as alterações climáticas,
que são aspectos que nós temos e devemos considerar quando pensamos e olhamos para o mar como um recurso. Se há ecossistema onde é francamente visível algumas das alterações que estão a acontecer e para as quais nos temos que preparar, e não apenas tentar contrariá-las, é esta das alterações globais e é aquela que também temos dedicado grande atenção. E uma última, que se prende diretamente com o nosso dia-a-dia, que tem que ver também com o consumo de produtos extraídos do mar, nomeadamente em aquacultura e na qualidade dos produtos pescados, em que temos também feito grande investimento ao nível do conhecimento e esperamos que algum desse conhecimento seja capaz de ser traduzível em valor e em empresas. Toda esta estratégia que nós temos alinhado nos últimos anos e que começou sensivelmente em 2007, culminou agora em 2014 e que tem um horizonte temporal até 2020, procura acertar aquilo que é o passo da investigação, onde as grandes palavras, os grandes conceitos são de liberdade e de criatividade, com certeza isso mantém-se, isso é o motor gerador de diversidade, mas nós precisamos também de fazer um alinhamento entre aquilo que fazemos e as grandes questões socioeconómicas dos nossos tempos. E, portanto, há um conjunto de documentos que, porventura, todos conhecem na assistência, que têm sido documentos fundamentais para nós conseguirmos perceber de que modo podemos e quando devemos alinhar aquilo que fazemos, a produção de conhecimento que geramos como input social. Na grande área das alterações climáticas, uma das questões que tem sido absolutamente transversal para nós podermos contribuir com conhecimento que seja económico e socialmente útil, prende-se com uma questão que é relativamente genérica, mas que todos compreenderão. Quando pensamos, por exemplo, no caso, enfim, não muito recente, mas apesar de tudo ainda recente, do Prestige, que tem que ver com nós termos a probabilidade de termos de resolver grandes desastres naturais e termos que ser capazes de gerir e proteger os ecossistemas marinhos, porque eles são fonte de riqueza. Eles não são apenas fontes de conhecimento para os investigadores, eles são fonte de riqueza e temos que geri-los, temos que protegê-los e temos que tentar biorremediá-los, no sentido em que temos que procurar restabelecer as condições originais que lá tínhamos. Temos também, não apenas este tipo de acidentes, mas temos as alterações globais a que assistimos, aumento da temperatura, eventualmente a subida do nível médio do oceano, com todos os problemas que isso acarreta. Temos um problema que é, talvez, de menor conhecimento do grande público, mas que é um problema muito relevante e com impacto direto em empresas que têm atividade de exploração oceânica, que é o problema das espécies invasoras, que são transportadas todos os dias nas grandes autoestradas do oceano. Trazemos espécies que estão num sítio e vêm para um ecossistema onde não existiam. Isso prejudica as espécies locais, que são, em muitas circunstâncias, exploradas. Isso é um problema a que nós também dedicamos grande atenção. E, por último, a área de observação de marinha, que é chave. O CIMAR está envolvido em grandes projetos nesta área, um deles bastante conhecido, o projeto RAIA, que procura resolver um problema que é típico dos portugueses, que é não coligir informação ao longo do tempo de modo sustentável e comparável. Nós temos que olhar para o oceano e conseguir compreender esta dimensão temporal numa escala física tão grande. Numa outra área, isto não se vê assim muito bem porque está um fundo branco, mas, enfim, acho que dá para seguir as ideias essenciais. A área da aquacultura e da produção e da qualidade do pescado é uma área-chave e todos compreendemos isso porque não apenas a aquacultura é seguramente a área-chave para nós conseguirmos retirar a pressão que colocamos com a pesca nos oceanos, é seguramente a estratégia mais evidente e mais óbvia, mas a aquacultura em si acarreta um conjunto de problemas que têm que ser resolvidos ou de outro modo não será sustentável. Como o professor Emílio Gomes também referiu, Portugal apresenta em algumas circunstâncias condições bastante razoáveis para produzir em aquacultura, na Madeira, no Algarve, em algumas zonas estuarinas, mas a nossa costa como um todo apresenta desafios não apenas biológicos, mas sobretudo de engenharia, que são muito complicados de resolver. E, portanto, esta interação entre aquilo que será o domínio biológico e o domínio das ciências da engenharia será uma abordagem-chave se nós quisermos
colonizar o oceano nesse sentido, explorarmos aquelas grandes massas de água e podermos usá-las como recurso para a produção de peixe e não apenas de peixe. Mas temos também alguns desafios extra. E esses desafios passam por nós acrescentarmos valor àquilo que aparentemente tem pouco valor. Há um conjunto de recursos, alguns deles existentes aqui na Costa Norte, que, em alguns casos, até seriam vistos como pouco relevantes, mas que podem ser, se encarados, se estudados, se valorizados, colocados à disposição no mercado, com grande vantagem para esta região. O exemplo dos ouriços é um exemplo cristalino. Foi muito curioso, nós fizemos um mapeamento interno das nossas competências, porque achávamos que aquilo era uma boa ideia, e quando demos por ela tínhamos pessoas que tinham estudado diferentes aspectos da biologia dos ouriços e que, portanto, estávamos no ponto para tentar transformar esta espécie num produto comercial com valor para o consumidor. E isto é alinhar o conhecimento e produzir inovação. Mas o exemplo do ouriço é apenas um dos exemplos, é a chave. Uma das chaves da aquacultura nacional será, porventura, nós sairmos, passa a expressão, da praga do robalo ou da dourada, que são os exemplos clássicos, em que nós temos que competir em condições muito desfavoráveis, sobretudo no custo, e conseguirmos acrescentar valor em circunstâncias e espécies que nos são mais favoráveis. A alga pelus é um outro belíssimo exemplo de como nós conseguimos criar mercado, conseguimos criar soluções em que a competição nos é mais favorável a nós. Portanto, há um conjunto de abordagens que passam também pela produção de macroalgas, de microalgas, para a extração de produtos naturais, e aqui já estamos a falar de biotecnologia. São tudo um conjunto de exemplos em que a investigação nacional, e neste caso a investigação do CIMAR, se alinha fortemente com aquilo que são as estratégias de criação de valor para a sociedade. Finalmente, pensando um bocadinho na biotecnologia, que é de facto uma área de grande concorrência internacional, de grande valor para quem conseguir criar a molécula, para quem conseguir isolar o princípio ativo, mas, e até porque temos toda esta imensidão de fundos marinhos, onde existem milhares, provavelmente milhões de espécies que nós não conhecemos, e que têm, em muitas circunstâncias, moléculas que nós podemos extrair e usar em benefício humano. Portanto, este é também um caminho que, inexoravelmente, teremos que tomar. Nós temos no CIMAR feito esse esforço. Existem já alguns exemplos de como investigação que tipicamente seria vista como fundamental, de repente, olhada com outros olhos, continua a ser a mesma investigação, tem ali um potencial, por exemplo, de patente, de formação de uma patente em contexto farmacêutico. Temos nos últimos anos 2 ou 3 casos com bastante potencial e é apenas, diria eu, o clique de olharmos para aquilo que estamos a fazer e pensar que aquilo que estamos a fazer pode ter um valor diferente daquele que nós lhe atribuímos. Por outro lado, é uma área que tem uma forte componente de valorização do emprego, que é também um aspecto-chave. As pessoas que trabalham tipicamente em biotecnologia são pessoas com uma formação intelectual, académica muito robusta, portanto, há uma criação de valor também nesse contexto. E, por outro lado, quando pensamos no produto agregado que esta área tem no contexto daquilo que vulgarmente é designado como a economia azul, estamos a falar de um valor já na casa dos 5%, o que não é nada despreciando. Por outro lado, temos aqui um desafio, e este é um desafio que não é nada fácil de resolver, que é nós precisamos muito de conhecer a biodiversidade, e não me refiro apenas aos peixes, aos animais que nós conhecemos e qualquer um de nós consegue identificar, mas sobretudo a bactérias, a organismos muito simples que têm um potencial muito grande em dezenas e dezenas de indústrias. Mas conhecer esses organismos vai representar um desafio não apenas biológico, nós já temos essas ferramentas, mas temos que conseguir chegar a 2 km de profundidade, recolher aquelas amostras e estudá-las. E esse é, com certeza, um dos grandes desafios que nós enfrentaremos nos próximos 10 anos. Eu queria terminar com este slide, que é um exemplo de como internamente, e depois darei apenas mais 2 no final, como internamente temos alinhado a nossa estratégia. Vulgarmente, os centros de investigação são, bem ou mal, em algumas circunstâncias bem, noutras nem por isso, são olhados como um pouco caóticos no modo como a investigação é gerada, como o conhecimento flui. E isso é, em parte, verdade. Esse mecanismo de liberdade, digamos assim, das pessoas é muito importante para gerar
o conhecimento, a diversidade. Mas nós temos que pensar que todo este caos tem que estar de algum modo organizado. E nós temos aqui um exemplo de um projeto, que foi, aliás, um projeto que foi financiado por fundos regionais, de um exemplo em como nós conseguimos pegar num centro que tem hoje mais de 400 pessoas e alinhar as tarefas coletivas sobre chapéus comuns que respondem a desafios societais. Se vocês se lembrarem das 3 linhas de que eu vos falei, temos aqui o caso das alterações globais, um projeto que envolveu dezenas e dezenas de investigadores, um outro associado à aquacultura, um outro associado à biotecnologia marinha e depois um projeto transversal que corria todos estes e que procurava identificar valor na produção do conhecimento que era gerado em cada um destes projetos. E isto foi uma estratégia que nós experimentamos pela primeira vez, porque normalmente as coisas tendem a não funcionar assim em centros de investigação, mas nós estamos agora a encerrar este projeto e posso-vos dizer que foi, de algum modo, bem sucedido. Foi, sobretudo, uma aprendizagem, mas conseguimos identificar, em muitas circunstâncias, conhecimento que ficaria guardado numa gaveta, que ficaria num artigo, mas que não se traduziria em valor, em emprego, em transferência de conhecimento para a sociedade. Eu queria só terminar com 2 outros exemplos de como nós internamente olhamos para a criação de inovação a partir do conhecimento que geramos, que tem que ver com, por um lado, uma estratégia que já tem alguns anos, mas que neste caso eu acho que tem tudo para ser mais bem sucedido, que tem que ver com a produção de formação avançada, neste caso doutoramentos, mas em ambiente empresarial. Este é um programa que foi financiado pela FCT e que aborda problemas associados à aquacultura, à nutrição animal, mas que não é um projeto feito na Torre de Marfim do Centro de Investigação ou das universidades. É um projeto que é feito com as empresas. E as empresas são os grandes stakeholders. A Alga Plus, salvo erro, também está aqui. E a Universidade do Porto, o ICBAS, a CIEIT, um conjunto muito alargado de empresas que são elas quem dá o drive para a formação avançada. E eu estou convencido que este tipo de abordagem será bem sucedida. Um outro exemplo, e o último slide que vos apresento, nós achamos que temos que ir talvez um bocadinho mais atrás e não apenas aos doutoramentos, que já estamos a falar aqui de formação muito avançada. Nós criamos o ano passado um programa que tem um nome sugestivo, que se chama Blue Young Talent, e que procura trazer as empresas ao contacto com o centro de investigação e com um estagiário de licenciatura, já numa altura muito precoce. Ele está naquela altura em que vai ter que começar a decidir o que é que vai fazer. E isto é, mais uma vez, feito diretamente com as empresas. Nós temos casos de estagiários em que o tema do trabalho que eles estão a desenvolver não foi proposto pelo investigador, foi proposto pela empresa. A empresa colocou um desafio, o investigador achou que aquele desafio era um desafio com valor e encontramos um estudante que estaria interessado e preocupado com aquelas questões. E, portanto, é este mecanismo de aproximação que procura não ser administrativo e hierárquico, mas que procura ser orgânico, no sentido de respondermos diretamente às questões dos nossos tempos. E agradeço-vos a atenção. Muito obrigado.